Olá, alunos do 5º ano, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de arte. Anote a data de hoje, o tema da nossa aula que é cozinha. Também prepare, se organize com os seguintes materiais: folha de papel, lápis de escrever, lápis de cor e canetinha e 4 objetos. Se quiser deixar para pegar os objetos lá na frente quando formos fazer a atividade, pode ser também, tá bom? Lá eu explico melhor. Vou dar um tempinho para você se organizar aí. Muito bem, vamos seguindo aqui. Muito bem, eu trouxe esse exemplo que eu fiz só para ficar claro, o que a gente pretendia com esse exercício. Então, nessa colagem, na verdade, eu fui agregando alguns elementos tridimensionais. Então, algumas coisas que estavam bem próximas, então uma base de papelão, alguns palitos de fósforo, alguns clipes de papel, uma caneta e também algumas manchas com água. Então, a partir dessa colagem foi feita então essa colagem sonora que nós vamos ouvir agora. Prestem atenção. Então, como procedimento, eu parti da própria colagem. Embora seja uma colagem sem muita elaboração plástica aqui, foi uma coisa mais aleatória, a ideia de usar um fundo com papelão, uma coisa muito comum, até banal, do dia a dia, é um material barato, normalmente descartado. Eu me apropriei do papelão e pensei um pano de fundo, que foi uma paisagem sonora, pensando também na questão da banalidade desses sons que a gente está imerso a todo momento. Então, sobre esse fundo, aí eu fui colocando algumas coisas que tivessem a ver com esses materiais que foram usados. Então, o som do palito se acendendo, som de madeira também, porque o palito é feito da madeira, som metálico a partir dos clips, o som da água, e também o som da caneta percutindo sobre alguns materiais. Então foi a partir daí que eu fui pensando a colagem dos sons. Era mais ou menos por aí a proposta da aula anterior. Bom, agora eu vou propor novamente que você ouça os sons que foram gravados aqui e depois você vai me dizer em que parte da casa esses sons foram gravados. Preste muita atenção, tente também pensar na ação que está acontecendo ali. Também uma ação cotidiana, é uma ação do dia a dia, mas pense o que está acontecendo. Vamos ouvir então.
Então, conseguiu perceber de que parte da casa, né, originou esse áudio? Acertou quem respondeu que foi na cozinha, até porque é o tema da nossa aula, né? Então já tem uma relação aqui. Quem lembrou do tema já fez essa relação. Os materiais que foram ali manipulados, os objetos, também remetem à cozinha, né? Alguns utensílios, também uma batedeira, aquele barulho do eletrodoméstico, né? O som da torneira de água se abrindo. Então a ação que estava sendo executada ali é um pouco mais difícil da gente saber o que estava sendo feito, né? Embora o som vai se assemelhar a uma ação própria da cozinha. O que se faz na cozinha? A gente cozinha, né? Então ali, nessa ação que eu captei o áudio, estávamos fazendo um bolo. Então, tudo que a gente manipulou ali para conseguir fazer esse bolo, fui captando os sons. Então agora fica um pouco mais fácil a gente fazer essa relação, né? Da ação que estava acontecendo com esse áudio que foi capturado. A atividade agora tem um pouco a ver com isso. De repente tem alguém na cozinha da sua casa aí, manipulando objetos e coisas, ou até cozinhando. Se não tiver, não tem problema. Você vai explorar sons que venham da cozinha. Só vou pedir que você tenha cuidado com materiais cortantes, como faca, é bom não pegar nesses materiais, e também com materiais que podem se quebrar, como copos de vidro, né? Priorize coisas que não quebram, que não cortam, tá bom? Se tiver um adulto para supervisionar, melhor ainda. Você vai tentar explorar a maior diversidade de sons possíveis dentro da sua cozinha. Se quiser anotar, também pode, e tentar organizar e classificar de algum modo, também pode. Vou te dar um tempinho aqui para você explorar esses sons. Então, não sei que tipo de objeto você se deparou aí na sua cozinha, né? Mas algumas possibilidades em relação ao tipo de material que você usou, talheres de metal, por exemplo, né? Tem um som característico,
Objetos de plástico vão ser diferentes, objetos de madeira, também o som dos eletrodomésticos que ali estão. Por exemplo, a geladeira ela emite um som constantemente, né, independente da gente tocar nela ou não. E assim por diante. Então tem vários sons provenientes de diversas fontes. Aproveitando que a gente está falando de fonte, vamos relembrar aqui os elementos, né, as propriedades do som. Quais são as propriedades do som ou os elementos do som? O timbre, o primeiro deles, que a gente já falou um pouquinho sobre ele, é a característica que diferencia cada som. Então o som de um talher de metal jamais vai ser igual a um som de uma colher de madeira, por exemplo, porque são materiais diferentes, tá? Independente de ter o mesmo tamanho e ter a mesma função. A altura. A altura é o quão grave ou agudo pode ser um som. Quanto mais grosso, né, ele pode ser, e quanto mais fino ele pode ser. Tem a ver então com as notas musicais, mas a altura está presente em todo tipo de som, porque ela é a frequência do som. As notas musicais, na verdade, são alturas que têm uma definição, são determinadas. Os outros sons não têm uma altura definida. A intensidade é o volume do som. O som pode ser fraco ou forte, é o volume do som. No dia a dia, é muito comum a gente se referir ao volume do som, a intensidade, como altura, né? Quando a gente pede para alguém, aumenta o som dessa TV, na verdade a gente fala baixa o som da TV ou aumente o som da TV, enfim. A gente faz essa confusão. Não tem problema, tá? A gente não precisa decorar essas coisas, mas só para saber que a intensidade é o volume do som. Quanto mais forte eu tocar um instrumento musical ou emitir minha voz, é mais intenso o som, mais forte. Quanto mais fraco, é mais suave. O último elemento aqui é a duração. O som pode ter uma duração longa ou curta. Por exemplo, esse áudio que a gente vai ouvir. Esse primeiro som aqui, ele é curto ou ele é longo? Então, esse som é curto ou longo dependendo de um outro. Vamos ouvir agora este outro som aqui. Então, esse som foi mais curto que o anterior. Então, essa relação do som longo e curto tem a ver com isso. Depende de uma referência, né? Eu não posso falar que um som é longo ou curto se eu não tiver um outro para comparar. Ou se eu não tiver uma marcação como o pulso, por exemplo. Aqui é só um exemplo mais ligeiro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre duração a partir do nosso próximo exercício. Antes a gente vai ver esse vídeo. Então vejam, a gente está falando de objetos da cozinha, materiais da cozinha. Vejam o que esse grupo fez a partir dos sons encontrados na cozinha. Então é um trecho, né? Faz parte de um filme curta-metragem em que eles vão explorar os sons dessa cozinha e vão criar essa música, essa peça musical. Vamos ver então.
Então vejam que, explorando os sons só dos objetos e das coisas que tem na cozinha, como incrível ficou essa peça musical. Então, logicamente, isso não vem do nada. Lógico que aqui são músicos profissionais, né, eles trabalham com esse tipo de performance, e também não é uma coisa assim que eles já começaram nesse nível. Eles vão trabalhando, ensaiando, treinando e aprimorando, né? Mas é incrível ver essa multiplicidade, diversidade de timbres e sons que eles conseguem, e ritmos também. Aproveitando que estamos falando de ritmo, a gente vai agora trabalhar um pouquinho a ideia dos ritmos, tá? Então eu vou retomar aqui primeiro aquela estrutura que a gente viu algumas aulas atrás, pensando que isso aqui não é uma escrita oficial, então vocês podem anotar e mudar conforme vocês forem entendendo. Então ali embaixo no nosso gráfico nós temos aquela linha que tem a ver com o tempo, e também temos ali a marcação do pulso. Lembram que o pulso, eu mostrei para vocês, inclusive, que pode ser marcado com um metrônomo, né? É uma marcação constante, tá? Ali na primeira linha, nós temos uma bolinha verde indicando uma batida. E vejam que ela coincide com o pulso. Então vamos pensar que a marcação do pulso está aqui. Eu vou usar o bongô. O bongô é um instrumento de percussão. Ele é membranófono, né? Ele possui uma membrana que faz a ressonância nesse corpo de madeira. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre tambores nas próximas aulas, então só aqui para saber, tá? Então ele é composto por 2 tambores que aqui estão ligados. Vamos pensar ali a primeira linha. É uma nota por pulso. Vamos pensar que o pulso está aqui, ó. Tá? Então, uma batida para cada pulso, independente do tambor aqui, tá? Só uma curiosidade, aqui eu estou tocando com os 4 dedos. O bongô, você tem essa possibilidade de tocar com um dedo, 2 e os 4 dedos na palma da mão. Aí você vai conseguindo essa variedade de sons, tá? Mas voltando aqui, então, uma nota por pulso, né? Tranquilos aqui. Segunda linha. Agora eu tenho 2 notas por pulso. Então ali tem uma bolinha sobre a linha do pulso e tem uma bolinha no meio, né? Mais uma bolinha sobre o pulso e uma bolinha no meio. Como que fica isso? Fica da seguinte maneira. Vamos pensar o pulso aqui. Então a minha mão direita eu vou marcando o pulso e vou colocar uma no contratempo. São 2 batidas por pulso. Terceira linha, opa, agora complicou. Vejam quantas bolinhas apareceram. O que aconteceu ali? Eu tenho agora 4 batidas dentro do pulso. O ideal agora é fazer bem lento, tá? Para a gente conseguir perceber essas 4 batidas. Então eu tenho lá o pulso. Aqui eu vou marcar o pulso, tá? Então se esse pulso for mais acelerado, né? Tem algumas formas de a gente pensar nas 4 notas ou nas 4 batidas quando isso fica muito rápido. É pensar em palavras, né? Ou em sons. Posso pensar no ta-ta-ta-ta ou no taca-taca, 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 taca-taca. Posso pensar em palavras como chocolate, né? Chocolate, 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 chocolate. São formas da gente tentar não se perder, porque como tem muitas notas, a gente acaba se perdendo. E a acentuação, né, que a nota do pulso ser mais forte também ajuda, né? Então, a gente sabe onde tem um pulso porque tem uma nota sendo executada mais forte. Por fim, a última linha aqui, a gente tem o contratempo.
Então, se o pulso está aqui, a nota que estou fazendo no bongô está no contra do pulso. Certo? Vou deixar um tempinho aqui na tela. Então, o objeto que você tiver em mãos, ou se você não tiver com nenhum objeto, você pode bater sobre uma almofada, sobre a mesa, tentar fazer uma linha por vez. Então, você marca o pulso, pode ser bem lento, lembrando que quando ficam 4 notas ali, 4 batidas, fica muito rápido. Então, certo? Então eu fiz uma linha na sequência da outra. Tente fazer isso repetidas vezes. Então quando terminar ali o contra, já começa a nota que é no pulso. E daí a divisão e assim por diante. Eu vou deixar um tempinho aqui para você tentar executar isso. Bom, se não ficou bom nesse começo, não tem problema, conforme você vai praticando, vai melhorando, tá bom? Como eu disse, você pode anotar da melhor maneira que você conseguir se lembrar depois. Bom, agora a gente vai partindo dessa divisão que a gente viu, ou dessas formas de batidas, a gente vai criar células rítmicas. Então, quando a gente viu o vídeo lá atrás, né, daquele grupo, a gente começa a perceber que cada músico vai executar uma célula rítmica. Nem todos estão fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. E é isso que fica legal ali, é isso que dá aquela polifonia de ritmos, né, ou a polirritmia. Aqui eu também criei 4 linhas, cada uma delas tem uma variação. Agora não tenho mais a lógica pela linha, né? Então cada linha vai misturar a quantidade de batidas por pulso.
A gente tem a mesma estrutura ali, ó. Tem a linha do tempo, temos o pulso, e aí temos as bolinhas sobre o pulso. Essa primeira linha, por exemplo, que estamos vendo. Nós temos no primeiro pulso uma batida. No segundo pulso, 2. No terceiro pulso, mais uma. E no último pulso, 4 batidas. Como que fica isso na sequência? Então, sempre pegando o pulso. Então, o primeiro, tan, segundo, tan, tan, terceiro, tan, e o quarto, ta, 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 ou taca, taca, né? Então fica tan, 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 taca, taca, tan. Certo? E assim você pode ir fazendo repetidamente. Bom, mas com base nisso que a gente já viu, a gente pode também ir criando outras variações. Na segunda linha, eu tenho no primeiro pulso 2 batidas. No segundo pulso, nenhuma batida. Seria uma pausa, né? O equivalente a um silêncio. No terceiro pulso, eu tenho 4, taca, taca. E no último, uma batida. Como que fica isso então? Pulsação. Certo? Vamos para a terceira linha. Agora, no primeiro pulso, eu já tenho 4 batidas. No segundo pulso, eu não tenho uma batida, mas eu tenho um contratempo, né? Que é depois do pulso, eu bato no contra dele. No terceiro pulso, eu também não tenho nota nenhuma. E no último pulso, eu tenho 2 batidas. Como que fica isso, então? Então, pulsação. Vou fazer um pouquinho mais rápido. Certo? Vamos para a nossa quarta e última variação aqui. Então, no primeiro pulso, eu tenho um contratempo. No segundo pulso, mais um contratempo. No terceiro pulso, eu tenho uma batida. No quarto pulso, agora a gente tem uma coisa diferente ali. O que aconteceu com as nossas 4 notas, ou nossas 4 batidas? Uma delas ficou ali branquinha. A gente pode ali, naquelas 4 batidas, tirar uma ou outra de vez em quando, certo? Como que fica ali? Só pensando naquele último pulso. Então, o taca, taca, eu vou tirar o segundo tá, né? Então, taca, 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 certo? É assim. Então, eu até posso fazer um movimento, mas eu não toco, ó. Taca, taca. Certo? Como que fica a linha inteira? Então, pulsação. Certo? De novo. Muito bem. Se a gente for e quiser, a gente pode fazer então toda a sequência ali a partir da primeira linha. Então, bem lento também, pegando o pulso. E assim a gente finaliza todas as células, as 4 células rítmicas. Eu vou deixar na tela novamente mais um tempo, com o objeto que você tiver em mãos, né? Você pode fazer uma de cada vez, ou tentar fazer a sequência delas, como você achar melhor. Só lembrando que o ideal é sempre começar bem lento para ver se sai alguma coisa aí. Vamos lá.
novamente, né? Se não deu tempo de pegar tudo, não tem problema, anote o que você conseguir e depois vai praticando, certo? Então dessa brincadeira pode sair algo muito interessante, como esse exemplo que a gente vai ver aqui. Então manipulando os objetos e tocando uma célula em cada um, vejam o que esse músico fez. Vamos assistir. Bom, com tudo que a gente viu até aqui, logicamente, nós estamos falando da percussão, da criação de ritmo, né? Lembro que lá no início eu falei sobre o tema da aula, que seria cozinha. Na música, a cozinha é essa parte percussiva, né? Se a gente estiver falando de uma banda, a cozinha é a bateria, a percussão e o contrabaixo, que são instrumentos que têm a responsabilidade de conduzir o ritmo da música. A gente vai ver um trechinho desse vídeo, então prestem muita atenção aqui na linha do baixo e como combina com o som da bateria. Vamos assistir.
muito legal a gente ver aqui, então, numa estrutura de banda, como funciona a cozinha, né? Que é essa parte percussiva, como eu disse anteriormente. Aqui os músicos executaram um sambinha ali, começaram, né? Então, uma música instrumental bem legal, né? A cozinha também pode se referir ao naipe de percussão da orquestra, tá, gente? Ou seja, é a cozinha da orquestra. Da mesma maneira que a banda tem a cozinha, a orquestra também tem. Bom, esse esquema ali que mostra a disposição dos instrumentos de uma orquestra nem sempre é o mesmo, tá? Varia de orquestra para orquestra e de acordo com a música que se quer executar. Mas a gente vê ali bem na parte superior da imagem, que corresponderia ao fundo do palco, é onde fica normalmente a parte da cozinha da orquestra, né? Ou seja, os instrumentos de percussão. Vemos ali na imagem alguns instrumentos de percussão, como pratos, tambores, também diófonos, né, que são instrumentos de metal e assim por diante. A gente vai falar melhor sobre isso nas próximas aulas também. Aqui eu trouxe só como exemplo um tímpano. A gente vai ouvir então 2 áudios seguidamente, primeiramente só ouvindo a mesma música sem o tímpano e depois com o tímpano, só para perceber essa diferença de um instrumento somente de percussão, como ele já traz uma outra sensação para a música. Vamos ouvir então o primeiro áudio sem o tímpano e depois com. Vamos ouvir. Agora nós vamos ouvir o áudio com o tímpano, então prestem muita atenção no que muda. Muito bem, gente. Estamos terminando nossa aula de hoje, tá? Espero que você tenha entendido o que é a cozinha na música e também tenha gostado de explorar esses sons que vêm da cozinha da nossa casa, certo? Até logo!